Olá, eu sou a Stephanie Ingrid e estamos iniciando mais uma edição do Associado em Foco. E hoje eu tenho o prazer de receber dois empresários aqui da região de Guarulhos que vai compartilhar todo o seu conhecimento, a sua trajetória empresarial. Então, começando aqui com o nosso primeiro convidado, é o Miro Franco. Ele é da empresa Soumed Planos de Saúde. Atua há mais de 30 anos na área com a tradição de família, né, Miro? Exatamente. Que legal, muito bom sua participação. Obrigada por participar, né, por você topar vir nessa edição. Obrigado. E a nossa segunda convidada é a Isabelle de Souza. Ela é da empresa Mauna Soluções. Isso, Mauna muito Soluções. bom. E conta pra gente como iniciou sua trajetória pessoal. Bom, gente, boa tarde a todos. Boa tarde, Stephanie, quem está assistindo também, boa tarde. Bom, a minha trajetória começou desde sempre na área comercial e em relacionamento com pessoas. Eu sempre gostei de entender o momento que as pessoas estavam passando e o que eu poderia ajudá-las, né, dentro desse momento. E foi basicamente isso, lidar com pessoas, gostar de pessoas e aprender o que eu poderia fazer de diferente para ajudar a transformar a vida dessas pessoas. Então, eu comecei a me especializar nisso, trabalhar nisso, e aí eu conheci a área dos investimentos, e aí eu vi o quão nós somos ignorantes com o nosso cuidado com o patrimônio, com o nosso dinheiro, com as nossas finanças. E aí eu me aprofundei nisso, falei, não, esse daqui é o que eu quero seguir. E aí conheci a área de consórcio, que eu me apaixonei de vez. E quanto tempo que você já está na área? Então, eu iniciei a faculdade de administração, e foi quando eu me aprofundei. Eu já estou mais ou menos trabalhando com consórcio em 1 ano e meio, quase 2 anos aí, que eu me aprofundei nessa área de consórcio. E aí sempre veio dessa área comercial, da vários área segmentos. Comercial desde sempre, desde 17 anos que eu trabalho na área comercial com relacionamento com pessoas. Legal, eu acredito que tem muita bagagem aí, né? E quais são os diferenciais hoje que a empresa tem? Olha, eu acho que o maior diferencial da Mauna é porque o nosso trabalho, o foco da empresa sempre foi estruturar pessoas, ajudar pessoas a estruturarem o seu patrimônio. Infelizmente, hoje, as pessoas ainda têm uma vaga, um conhecimento muito vago sobre futuro, sobre planejamento patrimonial. E o nosso trabalho, a missão da Mauna você pode construir, você deve construir. E trabalhar nesse ensino de como você lida com o seu dinheiro, como você constrói o seu patrimônio, sem depender de juros, sem passar a vida inteira, sabe, só na expectativa. Não, você pode construir. Eu acho que a nossa maior missão é essa, ajudar as pessoas a construírem o seu patrimônio, mas de forma planejada, com uma educação financeira. Bacana. E vocês atendem hoje tanto pessoa física quanto jurídica? Tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. Ajudamos pessoas que desejam estruturar o crescimento da sua empresa e também pessoas que querem alavancar o seu patrimônio, construir o patrimônio. Tem muitas pessoas que não têm nada, começam do zero. E hoje, ainda mais com o nosso cenário econômico, eu acho que o consórcio é o caminho mais viável, né? Para quem não tem, iniciar, e para quem tem e quer ampliar também, porque não tem juros, existe um planejamento, e acho que a maior dificuldade é fazer as pessoas entenderem que elas precisam ter uma visão de médio e longo prazo. Porque as pessoas são muito imediatistas. Eu quero agora, eu quero construir agora, para agora, e você precisa entender. É a cultura brasileira. É a cultura brasileira, exatamente. E eu acho que as pessoas precisam entender que patrimônio você se constrói ao longo do tempo. Não se você não nasceu herdeiro, você precisa de uma construção. E construção leva tempo. Então, a nossa missão eu te ajudo a construir. Tempo, disciplina, uma série de coisas, né? Exatamente. E que não é comum a gente encontrar hoje sobre pessoas. Sim. E é muito interessante porque a nossa missão não é só vender um consórcio. A gente não vende um consórcio. Eu te ajudo a construir o seu sonho, a construir o seu planejamento. E
desde o início até depois que você é contemplado, aquele contato continua até o fim. Vocês têm casos de sucessos, de case para você compartilhar em relação a tempo de contemplação? Olha, nós tivemos uns que são muito rápidos, alguns que demoram um pouco mais. Eu tive uma agora, tem 2 meses, lá na nossa empresa, que ela fez uma carta de consórcio, no mês seguinte ela foi contemplada. Aí que ela fez? Vendeu. Fez uma alavancagem patrimonial e ela vendeu a carta de consórcio. Ela tinha pago 341, não foi, Gi? 300, ela fez uma carta de 100 mil. Foi contemplada no primeiro mês, acho que foi no segundo, né? Que ela entrou num mês. No segundo mês ela foi contemplada, ela tinha pago R$600 e ela vendeu a carta de 100 mil, lucrou 98 mil, 99 mil. Nossa, é mais que um case de sucesso. Não, 99 mil não, perdão. Foi 21 mil. Que ela teve de lucro. Calma aí, 19 mil, perdão, gente. Então, a carta de 100 mil, nós pagamos 20%. De 20% de 100 mil, dá 20 mil. Então, ela lucrou 19 mil. Muito e legal. alguns quebradinhos. E foi uma grande alavancagem, né? Não existe um investimento. Retorno financeiro desse. E rápido, né? O caso dela foi. Muito rápido. Tem outros clientes que levam um pouquinho mais tempo, mas geralmente a nossa média de contemplação são de 18 a 20 meses, 21 meses. Porque assim, o consórcio, as pessoas falam muito que o consórcio demora. O consórcio não demora. Você só precisa se planejar para isso. Existem várias formas de você antecipar a sua contemplação. E uma delas são os lance fidelidades. Hoje nós trabalhamos com 6 meses, 12 meses e 18 meses, que é um benefício que a nossa maior parceira faz hoje, que é a HS Consórcios. Todas as vezes que o cliente adimplente fica 6 meses sem atrasar nenhuma parcela, ele ganha o benefício de participar de mais um grupo. Eu ia te perguntar isso. Eu já ouvi muito dizer, quando você paga em dia os boletos, você tem a possibilidade de ser contemplado mais rápido. Sim, porque você começa a participar de grupos específicos e concorrer com menos pessoas. Então, imaginando que você tem um grupo de 3 mil pessoas. Quando você fica 6 meses sem atrasar nenhuma parcela, você praticamente está concorrendo ali com 60% desse grupo. O restante tudo acontece de atrasar. E isso porque nem é falta de dinheiro. Às vezes a pessoa esquece monte de conta para pagar, correria. E justamente o trabalho da assessora é para isso. Às vezes somos chatinhas, mas é para você não perder nenhum benefício, para você não se prejudicar. Então a gente fica, olha, o boleto vai vencer, está chegando, justamente porque o meu maior interesse é que você seja contemplado. Eu não quero que você faça uma carta, a não ser que você fale para mim, Isabelle, eu quero para investimento. Aí, para investimento já é diferente, porque aí nós temos um projeto, um planejamento para que a sua carta contemple, você aplica esse crédito num fundo e aí vai render dinheiro para você. Mas quando a pessoa quer utilizar para alocar um estúdio, para aluguel ou para aquisição mesmo, quero comprar um bem, então o nosso maior interesse é que você seja contemplado rápido. Sim. Então, a gente fica lembrando, e quanto mais tempo você fica sem atrasar nenhuma parcela, mais benefícios você ganha. Se você ficar 12 meses, você já está concorrendo aproximadamente com 45% a 50%. Se você ficar 18 meses, você está concorrendo com 15%. Então, a sua chance de ser contemplado só aumenta. É muito maior. Legal. É muito maior. E diante desse cenário que a gente está vivendo, o que você acha de mais desafio na sua segmentação? Olha, eu acho que o maior desafio hoje é mudar a mentalidade das pessoas. Infelizmente, as pessoas não têm essa visão de médio e longo prazo. Eles querem tudo para hoje. É um imediatismo e, infelizmente, você tem que lidar mesmo com reeducar. É aquilo, você falar para ele, conversar, reeducar e falar, olha, você quer construir, você pode construir, mas existe um caminho. Eu não posso chegar para o meu cliente e falar assim para ele, olha, acontecem casos de 2 meses, 1 mês ser contemplado? Acontecem,
Maravilha. Mas eu sempre tenho que trabalhar de uma forma realista. E para isso eu preciso que ele compreenda que para ele conseguir a construção do patrimônio dele, ele vai precisar de paciência. E é uma coisa que eu sempre falo para os meus clientes hoje. Se você for depender do INSS para se aposentar, você precisa de ter um tempo de contribuição, mas uma idade específica para você se aposentar. Tem que ter a paciência. Precisa ter paciência. Com planejamento é a mesma coisa. A única diferença é que todos os meses você tem a oportunidade de antecipar isso. Com a aposentadoria não, você vai depender lá do tempo e ainda por cima depende do governo. Porque quando chega no tempo de contribuição, eles podem aumentar a idade, pode aumentar isso e você ficar refém. Com planejamento não, com consórcio não. Você tem um prazo limite que o seu grupo acaba naquele prazo e você ainda pode antecipar todos os meses. Então, hoje a maior dificuldade mesmo é trazer essa consciência de que para construir é necessário planejamento e disciplina. Mas foi o que a gente comentou, entra na questão da cultura, né? Isso. Grande parte da população se enquadra nessa categoria de querer tudo de imediato. Exatamente. E aí onde é difícil aceitar esses cenários. Sim, é verdade, é verdade. Até eu, antes de conhecer a área de investimentos, de planejamento, eu me pensava assim. Tanto que meu primeiro carro foi financiado. Aí hoje eu falo, não! Como você fez essa loucura? Mas é porque é falta de conhecimento. Hoje eu falo pro o meu filho completou 18 anos, e eu falo para ele, tá, já começou o seu planejamento patrimonial, porque você não precisa chegar na minha idade para você construir o seu patrimônio. Não, você vai construir agora, porque quando você estiver lá, você já tem. Você só descansa. Você, claro que não precisa parar de trabalhar. Você continua trabalhando, mas você tem a sua segurança. Você tem um conforto. Exatamente, você tem o conforto e a segurança de falar, o meu patrimônio já está estabilizado. É legal, é uma mentalidade que precisa ser trabalhada. É verdade. A gente está tentando, né? A gente chega lá. Sim, é isso aí, mas obrigada por compartilhar. Nada, eu que agradeço. Bom, Miro, passando a fala para você, conta pra gente como iniciou sua trajetória pessoal. Então, minha trajetória profissional, praticamente, ela começou no mercado imobiliário. Então, eu atuei durante muito tempo, tanto no jurídico, depois passei para o comercial. E aí, no ano passado, meu pai, do nada, ele falou, vou investir em outras coisas, vou plantar. E decidiu cuidar, está na idade dele de aposentadoria. De descansar um pouco. Então, ele está plantando uva, está longe. E falou, filho, eu não vou vender, eu quero que você administre. E foi um grande desafio, porque o mercado imobiliário ele é bem concorrido, mas eu entendi que você ter credibilidade, você ter a honestidade e a confiança das pessoas é o único caminho, não há outro, porque aí você... Hoje, a nossa empresa, ela praticamente 1/3 das vendas, elas vêm de indicação. No mínimo. Por conta da confiança. Por conta da confiança. E meu pai, durante 30 anos, ele fez esse tipo de gestão. E ele foi passado para mim, né? Então, assim, tudo isso aí agregou muito, né? E aí eu compreendi. Eu falei, muitas vezes eu falo para a pessoa, isso aqui não dá, isso aqui é assim. Mesmo, infelizmente, eu vou perder a venda, mas é assim. Mas a honestidade, a gente sempre prevalece ali nesse mercado. E assim, a gente aprende tantas coisas assim, vendo histórias, né, das pessoas, a gente compreende a prevenção, né, porque hoje eu nunca tinha me focado tanto com, por exemplo, as datas de prevenção, né, por exemplo, a gente está no fevereiro roxo e laranja, né, que é sobre fibromialgia, alguns tipos de doenças que elas precisam de atenção, porque ela nem diagnosticada ela não é. E geralmente os meses que a gente mais vê, outubro, novembro. Exato, só que estão ampliando, porque realmente as pessoas criam uma conscientização. E eu vejo que muitas mulheres, elas nem sabem, elas sofrem desse problema, desse mal, entendeu? E por não ter um conhecimento, às vezes, você faz um tratamento errado, o marido não sabe como ajudar, porque é um tipo de doença que é o que está agora, do que está falando de fevereiro, que passou agora, são dores invisíveis, você não aparece nada, mas a mulher está sentindo, o psicológico dela, sentindo muitas dores, aí afeta o psicológico, afeta outras coisas. O fevereiro é mês do apoio à fibromialgia e a doenças hematológicas, algum tipo de doença assim, né? Se eu não me engano, é isso mesmo, né? Então, assim,
E muitas pessoas não conhecem, especialmente a fibromialgia, né? Porque como por ela não ser diagnosticada, a pessoa só está com dor nas costas, ou procura um monte de coisa, mas não é na verdade descobre fibromialgia. o principal causa. Então a gente aprende que assim, a prevenção, e por isso que entra também essa conscientização que até você fala, que eu acho que vale para muitas áreas, né? A pessoa às vezes ela não faz um plano por economia, ela gasta com um monte de coisa, mas não gasta com o principal, que é a saúde dela. E quando você descobre qualquer tipo de doença de forma precoce, você consegue ter um tratamento mais tranquilo, né? Especialmente homens, após os 45 anos, que a gente vê com câncer de próstata, entendeu? Então, assim, mulheres com algum certo tipo de endometriose, por exemplo, que é um mal que ataca tantas mulheres que eu nem sei se todas têm esse conhecimento, que tem hemorragias, Aí quando chega, às vezes, no escritório, tá mal. Aí não tem mais jeito, porque já viram uma doença pré-existente. E aí fica mais delicado. São 24 meses por plano de saúde, por lei, para ele começar. E muitas vezes vai, por exemplo, no Padre Bento, chega lá no escritório e fala assim, eu preciso fazer um exame e marcar para o ano que vem. No ano que vem, talvez essa pessoa nem esteja viva, sabe? E aí a gente vai lá, dá um suporte, doença pré-existente, a gente explica e tudo, sabe? Porque muitas vezes o médico do plano de saúde atende no público também, entendeu? Então a gente explica a importância, às vezes a mulher que está grávida, ela não tem plano de saúde, mas não vou fazer, eu não vou poder ganhar no plano, mas não, você tem um pré-natal. Faz um pré-natal no particular, às vezes o próprio médico atende no público também, ele pode fazer seu parto às vezes, entendeu? O JJ, que é um hospital incrível, e sabe? E o pós também, né? O que pós, essa mulher vai precisar. E o filho já nasce com um plano de saúde, porque às vezes ninguém coloca na ponta do lápis, por exemplo, se ele nascer, e se ele tiver que ir para uma UTI, entendeu? Ou se ele tiver que fazer um tratamento, ele tem um plano de saúde, ele vai ser muito bem assistido, entendeu? Então, assim, nós sabemos como está, é difícil para qualquer planejamento da prefeitura ou do estado, especialmente na área de saúde, né? Nós sabemos que você tem pandemia de dengue, covid, cada hora é uma coisa, né? Então, os hospitais lotam, automaticamente você não... Você está falando da sua vida. Pais, às vezes, falam, Miro, pelo amor de Deus, meu pai está internado e não está conseguindo atendimento, está assim. Agora não tem o que fazer, cara. Esperar, quando ele melhorar... Volta aqui, a gente vai lá, conversa, vê no plano, porque vai ser uma pré-existente, entendeu? E faz o plano como pré-existente, né? E hoje vocês trabalham com plano de saúde, seguros também? Todos os planos de saúde, todas as seguradoras. Então, assim, nós fomos ampliando, né? Porque o meu pai, ele tinha foco no plano de saúde. Porque realmente é menos trabalho e tudo, então era entendível, né? Meu pai também já estava para se aposentar, ele tirou o pé. E aí hoje nós temos já a parceria, nós temos o Mário, que é um cara incrível, dos seguros. Nós temos a parte também de cuidados de planejamento também financeiro, que é o seguro de vida, previdência, algumas coisas que aí já entra o João Paulo, que também é um especialista incrível. E agora, junto com o meu irmão, nós estamos já com mais um braço, que é de pessoas negativadas, a gente está regularizando. Os inadimplentes. Então a gente está dando toda a assessoria, regularizando os nomes, para as pessoas poderem voltar a comprar, etc, entendeu? Então a gente está criando vários braços aí para a empresa, entendeu? Legal, e atende tanto pessoa física quanto jurídica. Tanto pessoa física quanto jurídica. Especialmente pessoa jurídica tem procurado muito. Aí são pessoas que têm MEI, que economiza muito e tem planos muito bons, como a Mil, a Apvida, entendeu? Você consegue ter um excelente atendimento com uma rede muito ampla, mas pessoa física, você tem Meditura, o Hospital Bom Clima, né, que é o HBC Saúde, então tem ótimos planos com custos muito baixos, entendeu? Plano de saúde, às vezes que as pessoas não sabem, mas às vezes é carência zero para consultas, para exames, que também ajuda, né, que no diagnóstico, às vezes o cara está com uma dor, aí ele vai descobrir, ele está com um problema na vesícula, é alguma coisa que tipo incomoda muito a pessoa, ela pôr pedra né, nos rins e a pessoa passa mal mesmo, né? Fica muito mal. Sim, então, e hoje a parte da tecnologia, das consultas telemedicina também tem apoiado muito, né, nessa área. Muito, especialmente em matéria de urgência, né? Às vezes acontece alguma coisa com o seu filho, você entra numa telemedicina, é rápido para o médico, ele já consegue fazer um diagnóstico muito rápido. Ou ele orienta, corre para o hospital, entendeu? Então, assim, tudo isso faz grande diferença. E né? hoje todos os planos de saúde, eles têm essa tecnologia? Não todos. Normalmente, por exemplo, hoje o que está mais forte é tipo a Mil, as seguradoras, entendeu? Que o telemedicina está muito ativo, né? A Apvida também. Então, são os mais ativos. E já é um baita diferencial. Um baita diferencial. Um plano, por exemplo, um Meditur, que você tem um plano, uma criança hoje paga R$133.
Meu, 133. Até qual idade? Até 18 anos. Olha, Você é entendeu? acessível. Aí por que não fazer um plano? E especialmente para mães, assim, tipo, meu, sua filha, você tem filha? Cara, tem que ter o plano, não tem outro jeito, porque você tem que saber se o desenvolvimento dela tá ok. O que chega no escritório de mães, por exemplo, a filha virou mocinha com 11 anos de idade. É um cenário que tem acontecido muito. Você entendeu? Aí se você olha a menina que era para ela já chegar numa estatura maior, são várias, né, situações, mas você vê que ela não tem ela tem 1,40 m, já menstruou, aí para a fase do crescimento, aí chega no máximo a 1,5 m. Uma menina que era para chegar a 1,60 m, talvez, entendeu? Que a estatura, querendo ou não, é importante, né? Não que ser baixo seja, mas você interrompeu algumas etapas da vida dessa menina. Mas por quê? Porque a mãe não tem um plano de saúde. Aí chega no posto, o posto está cheio, aí vai postergando. Aí a gente vê muita criança com meninas com algumas situações de cuidados ginecológicos, entendeu? Então, é prevenção, né? Você ter esse plano de saúde, você prevê muitas coisas. Né? Exatamente. E muitas vezes no plano, porque assim, muitas operadoras elas não aceitam crianças abaixo de certas idades, entendeu? Mas aí a mãe entra junto. Mesmo a mãe entrando, não chega a R$300 um plano. Eu sei que pesa no orçamento de uma pessoa de uma classe um pouco mais, né, baixa. Mas ainda assim é o melhor investimento que pode fazer a sua saúde, entendeu? Com certeza. Tão importante quanto fazer também o planejamento. Os dois caminham lado a lado, né? Tem que cuidar dos dois. Essencial. E qual que é o diferencial que vocês têm hoje? Hoje é o nosso atendimento personalizado, sabe? Muitos dos nossos clientes falam que eles, depois que vieram pra gente, falam, a hora que me chamam, às vezes estão em dúvida de qual hospital ir, ou qualquer coisa, estou com dificuldade aqui no hospital. A gente na hora, a gente entra em contato com a diretoria dos hospitais, ou às vezes dos planos de saúde, a gente resolve o problema na hora. Então sempre, não importa, às vezes de domingo à noite, já atendi, eu falo para as pessoas, se levar um tempinho é porque o telefone talvez não esteja carregando ou qualquer coisa. Mas relaxa, que assim que eu olhar, eu vou entrar em contato e a gente vai resolver. Então, muitos casos, já teve casos até de clientes, porque parece que não, mas você fez o plano, está coberto. Está coberto. 24 horas, passou 24 horas, urgência e emergência. Já teve mulher de ter torcido o tornozelo, bateu a cabeça. Então, você tem cirurgia. Você aí não tem carência. Você entendeu? Então, atropelamento, ou motoboy, às vezes o cara faz e você sofre um acidente que ferrou o joelho, tem que colocar gaiola. E se você fosse esperar tudo isso, levaria no mínimo 24 meses. Mas não, é acidente pessoal, você não tem carência. O cara vai fazer a cirurgia, o cara vai ter todo o atendimento. Porque foi emergência. Exatamente. E as pessoas não sabem disso, entendeu? Eu não tinha conhecimento. Entendeu? Urgência e emergência. E muitas vezes bateu a cabeça, não, tá tranquilo, não foi nada. Só que aquilo vai gerar uma consequência no futuro, que um pequeno microcoágulo que vai acontecendo, a pessoa tem AVC depois com 50 anos de idade, e ela acha que foi de algum problema normal. Estresse. Mas aconteceu com 20 anos de idade. São várias situações, né? E um diferencial de vocês também em relação ao tempo, que vocês já estão no mercado há bastante Exatamente, tempo. o conhecimento totalmente amplo, todos os planos de saúde, não importa, e nós assessoramos as pessoas, sabe? Por exemplo, oferecendo o melhor para ela, independente, por exemplo, se a pessoa não tem uma situação financeira muito favorável, a gente oferece o plano adequado. E muitas vezes a pessoa tem uma condição muito superior, mas não há necessidade de ter um plano com um custo tão alto. A gente vai lá e sugere um plano R$1.000 mais barato. Eu falo, são 12 mil por ano de economia. Então a gente cria essas economias para as pessoas, entendeu? Então tudo isso gera as indicações, entendeu? E falando a respeito de prevenção, eu sofri um acidente há alguns anos atrás de bike. Eu estava com capacete e tudo. Eu fiz uma tomografia quando eu cheguei no hospital. E aí, passou 2 dias, o médico falou assim, você tem que fazer a outra tomografia. Eu falei assim, não, mas eu fiz lá no hospital. Ele, não, aquela lá, ela identifica se foi algo muito sério. Agora eu vou descobrir os microvasos que podem estar com problema no seu... Depois de 2 dias. Você entendeu? Então assim, agora eu duvido quem faça. As pessoas às vezes caem, bate a cabeça e não, tô bem, querendo um galo só. Não se preocupa. Você tem plano, você faz. Você vai passar, entendeu? Sim, seu filho. Porque tem uma solução fácil, né? Para você se precaver aí para danos futuros. Exatamente. E o que você acha de mais desafio na segmentação?
Então, os desafios eles são constantes na área da saúde, né? As mudanças na ANS, no rol da ANS, algumas coisas que as pessoas não sabem, por exemplo, que você tem segmentações dos planos, né? Então, você tem um plano pessoa física, você tem um plano pessoa jurídica e o plano adesão. O plano adesão é um plano coletivo. Então, a ANS, no plano adesão e no plano empresarial, ela não controla os preços. Então, os preços são livres. A operadora aumenta, de acordo com um exemplo, 15%, 20%. Na renovação. Todo ano. Sempre que você completa um ano, aí você tem as correções monetárias, né? Que normalmente a gente fala que é a inflação, né? E você tem por faixa etária. Então, quando você chega, por exemplo, você tem um plano empresarial. Nós todos aqui estamos no plano empresarial. Uma pessoa está com câncer, problema no coração, impacta todas as outras. No plano coletivo, basicamente, segue o mesmo raciocínio. Só que quando a pessoa chega, por exemplo, no terceiro ano, ela já aumentou praticamente tipo 60%, 45% do valor do plano. Aí começa a ficar pesado. E a pessoa não sabe. Se ela procura a gente, eu vou lá, recalculo para ela, eu dou a mesma condição que ela tinha, com um plano com um valor muito inferior. Entendeu? Então o que mais acontece são pessoas procurando a gente realmente sobre isso. Então ela tem um bom plano de saúde, ela troca por outro bom plano de saúde, depois ela pode voltar, depois de um ano ela pode voltar para esse plano de saúde de novo. Voltando o preço reduzido de novo. Por quê? Porque eles vão acumulando esses valores, entendeu? Só que você tem todo um trâmite de, por exemplo, de orientação, você tem que comunicar 60 dias de antecedência, você tem que estar adimplente. Tem em relação também às carências, que aí voltaria tudo de novo. Não, mas a gente tem aproveitamento de carência. Se a pessoa já tem plano, a gente faz um aproveitamento de carência, tem entendeu? como ter esse reajuste para ela não ficar insegura, né? Exatamente. Pô, se eu trocar, eu vou ter carência tudo de novo? Não. Existe sim algumas carências. Por quê? Porque é uma forma do plano se resguardar para doenças pré-existentes, entendeu? Imagina se eu cortar tudo, aí o cara veio com um câncer, por exemplo, mas o cara tem um plano médio, ele vai para um plano alto para ter um São Luís, entendeu? Só que ele já vem com uma doença grave, então por isso que eles não dão o zero carência. Então, tem algumas carências. Algumas carências sempre vão existir, justamente para resguardar a operadora aqui, evitar. A mesma coisa acontece para quem sai do SUS. O cara está no Padre Bento, não consegue atendimento. Ele, vou fazer um plano de saúde. Ele já vem com a doença? Esquece. E você não pode, você omite ou mente sobre isso, você já é configurado como fraude também, tem entendeu? Tem que ser bem claro. Então tem que ser bem claro. Ambos, né? Tanto a empresa como vocês, como quem está contratando. Exatamente. Então tem algumas situações assim que hoje o sistema de saúde, ele está sempre... Mas é muita segurança que tem, entendeu? A ANS, ela acaba dando muita segurança para as pessoas, sabe? Então você tem uma estabilidade de valores, você não tem surpresa quando chega depois de um ano, entendeu? Quando você está no pessoa física, entendeu? Então você tem um aumento lá, o ano passado não chegou a 5% de aumento, entendeu? Esse ano aqui é a mesma coisa, entende? Por quê? Porque a ANS controla. Agora, plano adesão, você tem um plano muito bom, mas de 2 em 2 anos você tem que estar trocando. Aí você procura a gente altera, aí vai intercalando, você coloca numa operadora média, vai para outra, vai para uma 1000, a Pivida, a 1000, vai circulando entre as duas e sempre mantendo o preço lá embaixo. Agora, se você continuar em uma direto, em 3 anos você já está pagando ali, dependendo do caso, 60% a mais do plano. E hoje você trabalhando nesse cenário, você acha que a população tem aceitado mais cuidar da saúde e contratar planos? Tem. Normalmente vem na dor. Vem na dor. Grande maioria. A grande maioria. Vem na dor. Vem quando meu filho está mal, aí chega às vezes no público... Porque o que as pessoas não entendem muitas vezes não passa na TV, um exemplo, às vezes você tem um foco de dengue em uma determinada região de Guarulhos. Todo mundo vai àquele hospital. Você chega no hospital, seu filho passando mal, no hospital público, eu digo isso, né? Você chegou no hospital público, não tem condições, que o meu filho vai morrer aqui. Aí o filho está doente, vai procurar pelo plano. Aí vem desesperado, entendeu? Aí tudo bem, que isso aí não é relevante, né? Porque é uma... doença pontual. Não é nada... Então a gente faz e depois tem um tratamento normal, entendeu? Tipo, porque ela só teve febre, alguma coisa assim na garganta, ou qualquer coisa assim, tranquilo. A gente faz o plano normal, não existe uma pré-existente e ela ainda passa na urgência e emergência normal. Depois de 24 horas, 24 horas do feito o plano, entendeu? Algumas operadoras agora estão um pouco mais... cuidando um pouco mais, assim, por exemplo, você tem que passar por uma entrevista primeiro, para evitar fraudes e tudo mais, entendeu? É bom que tira esse peso da gente também, entendeu?
Porque uma vez que eles aceitam, a responsabilidade é 100% deles. Porque às vezes a pessoa fala pra gente uma coisa e é outra, entendeu? E aí vocês ficam inseguros, não tem muito o que fazer. Como fazer. Não, visivelmente tá perfeito. Mas você não sabe o interior. Às vezes a mulher tem uma endometriose e ela não te falou. Às vezes ela nem sabe, né? Também. Só se sabe que tem alguma coisa diferente. Porque ela não foi diagnosticada. Porque o que vale pra gente é o diagnóstico. Normalmente é isso também, né? Então, são situações bem... assim, que a gente tem que ter um bom conhecimento pra gente poder conseguir conduzir as pessoas, né? Fazer dar certo. Imagino que deve ser um grande desafio. E o lado humano fala muito alto também, né? Então, é um prazer muito grande. Algumas mensagens que a gente recebe de alguns clientes... Você fala, você salvou a minha vida, você não sei o que, se eu não tivesse feito, ainda bem que eu te ouvi, sabe? Aí você, fala, puta, cara, valeu, né? Valeu a pena. Porque mexe com a vida de cada um, né? A saúde, né? E a saúde, ela é o principal que a gente precisa ter hoje. É verdade. Entendeu? E hoje o investimento não está tão alto. Você tem que ter um plano mesmo que simples, mesmo que um plano baixo custo ali, mas você tem que ter. Para você ter uma segurança, né? E acredito que a gente já deve ter tido cenários muito pior, né? Em relação a valores. Sim, já teve. Muitas épocas. A descontrole de preços, os preços oscilando muito para cima, sabe? Hoje tem um cenário mais controlado, né? Por mais que tenha reajuste, você ainda consegue ter uma segurança. Exatamente. Você pode fazer o plano assim, tipo, você sabe que não vai aumentar mais de R$15, entendeu? Entendeu? Dependendo, claro, né? Se for um idoso, por exemplo, não vai aumentar mais de R$25, mais de R$30, entendeu? Sim. Então isso aí faz toda a diferença. Legal, Miro. Por exemplo, também a HBC e a Meditour fizeram um plano chamado Sênior. O plano de R$945 hoje está R$536. A metade, praticamente. Para o idoso acima de 59 anos, qualquer idade. Então, assim... E depende, precisa muito. Exatamente, entendeu? Então, assim, aí quando você chega em certa idade, que você se tornou sênior, aí você vem problemas naturais, né? Pressão, colesterol, diabetes. Às vezes até antes de ser sênior. Exatamente. Porque tem pessoas que já vêm do DNA, né? Pessoa que já nasce com hereditariedade, né? E você vê pessoas magras, você fala, tem colesterol alto, como é que pode? Tem diabetes, né? E você nem imagina. Exatamente. Pessoas magras, atletas e tudo mais. E que se alimentam direito, que não é culpa delas. Entendeu? É um cenário complicado. Complicado, né? E o Miro, hoje você conhecendo o formato que a Isa trabalha, como você consegue ajudá-la? Bom, a Isa, assim, eu também sou do mercado imobiliário, eu continuo no mercado imobiliário. E assim, muitas pessoas realmente, e com a taxa Selic tão alta, né? Ficou muito favorável para vocês, né? Ficou muito favorável. Realmente é um cenário perfeito. Com certeza, a gente depois vamos trocar figurinha. Com certeza. Aquele cliente que vier e vou procurar o banco financiamento, calma aí, fala com ela ali primeiro que você vai fazer um negócio muito... E às vezes a pessoa tem um bom dinheiro de entrada que ela usa como um lance. E você também tem a imobiliária, né? Sim. E eu tenho vários clientes que já fazem consórcio, pensando em adquirir um estúdio. Aí, ó. A parceria que o estúdio você fala aquele formato de apartamento pequeno, que é alto. Isso, que as pessoas utilizam muito hoje no Street Short, porque aí coloca no Airbnb, no Housee. Então, muitas pessoas já nos procuram já com esse intuito. Então, quando você tem um contato direto com o corretor imobiliário, já encaminha, olha, quando contemplar... Bom que conseguimos aí essa sinergia, né, entre a parceria entre vocês. Ô Miro, eu vou pedir para você deixar seus canais de comunicação, tá bom? Aí você pode olhar direto para a câmera. Tá bom. Bom, pessoal, vocês podem nos localizar lá no Instagram, _solmed, ou você pode localizar a gente também através do Google, ou através da nossa página www.solmed.planosdesaude.com.br. E pode deixar o nosso telefone, claro, né? O nosso telefone é 119-8723-5780. Pode entrar em contato, chamar no WhatsApp, a gente vai passar um orçamento, não tem nenhum tipo totalmente sem compromisso, para você se planejar. E assim, não deixa de fazer um plano, cuida do seu pai, cuida da sua mãe, cuida da sua família, porque nos momentos que você mais precisar, você vai ter certeza que foi o melhor investimento que você fez na sua vida, foi você cuidando da sua saúde. Isso mesmo. Isa, você conhecendo o Miro, você acredita que você consegue ajudá-lo em mais alguma coisa, sem ser essa parceria aí do imóvel?
Com certeza, eu acho, quando nós começamos a conversar, eu falei assim, nossa, já é uma parceria que já tem como carregar, tenho certeza, até mesmo, caso futuramente vocês pensem em uma expansão empresarial, com planejamento, então eu acho que já deu muito certo. Podemos ser clientes um do outro. É verdade, com certeza. E os nossos clientes podem ser clientes de vocês, né? Com certeza. E nada impede também, de repente, de a gente abrir um canal, por exemplo, dos nossos clientes, a gente abrir como mais um benefício, né? Tipo, já conhece a nossa parceira aqui, de repente a gente manda para todos eles e deixa que eles criem, né, os planejamentos deles, né? Sim, com certeza. Que é uma forma de vocês até entregar mais valor para quem faz parte hoje da carteira de cliente de cada um. E o cliente, ele fica mais seguro. Um exemplo, quando o cliente chega, olha, Isa, eu tenho esse planejamento de comprar um estúdio. Quando você já tem alguém, olha, eu já tenho alguém de confiança que vai te ajudar nisso. Se você quiser, eu te apresento, a gente vai junto, a gente vê. Já gera uma confiança e você já chega com o cliente já 100% fechado. Hoje é muito diferente de você procurar em vez de você ter indicação. Sim, as pessoas querem segurança. Sim. Né? Porque, infelizmente, tem os ótimos profissionais, mas também tem os maus profissionais. Como tudo, então, quando você chega já com uma indicação de alguém que você tem uma relevância e tem uma confiança, já causa uma segurança muito grande. Com certeza. E um ponto muito importante que as pessoas às vezes deixam passar, né, referente a isso, é que assim, eu vejo muitos jovens ganhando um bom dinheiro, seja como influencer ou algumas áreas que são bem lucrativas. E eles falam assim, não, eu prefiro aplicar, eu prefiro isso, eu prefiro aquilo. Não, realmente, desde que você faça uma gestão realmente de economia, de guardar o seu dinheiro, é muito bom. Mas o que elas esquecem? O mercado imobiliário, ele te dá uma segurança, porque você tem algo físico. Então não importa, pode ter guerra que for, as bolsas podem cair no menor nível histórico, você tem um patrimônio ali. Esse patrimônio é seu e acabou. Você deixa o dinheiro, um exemplo, na era Collor, que graças a Deus nunca mais vai acontecer na história do nosso país, mas que pegaram, confiscaram todo o dinheiro do banco, esquece. Que aconteceu recentemente. O seu dinheiro está bem aplicado, seu dinheiro está em algo físico, entendeu? Aí você tem o aumento do aluguel, você tem a valorização do imóvel, então você tem ganhos duas vezes, né? O seu ganho, ele não é só um ganho, os ganhos, eles acompanham. Então você aumenta lá o IGPM, que chega a 8%, 10% de correção sobre o seu aluguel, né? Que já é acima da inflação, mais a valorização do seu imóvel. Que aí se vem um metrô, por exemplo, para Guarulhos, já valorizou muito mais. E é o que vai acontecer com muitos lugares aqui de Guarulhos, né? Exatamente. É a mesma coisa da administradora também. Sim. As pessoas, eu até falo, muitas pessoas falam, Isabelle, mas aí eu já tenho um investimento e aí eu vou tirar o investimento. Eu falei, olha, é uma forma de você diversificar, de você se proteger. Por exemplo, hoje o seu investimento, vamos supor que você tem 200 mil. Ele está gerando uma renda passiva para você de R$2.000. Aquele dinheiro está lá. O que você faz? Você pega aqueles R$2.000, faz uma carta de consórcio. Você vai com R$2.000, você faz uma carta de 500 mil, vai todo ano reajustando. Você tinha 200 mil reais, agora você tem um patrimônio de 700 mil. Então, você ter a mentalidade, tá? Você quer investir, beleza. Mas você tem outras alternativas. Sim. Você não precisa ficar só refém, que nem o Master. Quantas pessoas perderam dinheiro? Quantas pessoas? É um cenário muito triste. A pessoa se ilude com grandes retornos. Exatamente. E esse é a questão. Se iludem com grandes retornos e rápidos. Grandes promessas, né? Grandes promessas e rápidas. Papel. E aí o que acontece? Quando acaba, as pessoas, infelizmente, permitem ser enganadas pensando no lucro e esquecem da segurança. E são pegos totalmente desprevenidos. De surpresa. Exatamente. É muito ruim mesmo. O Isa, aproveitando sua fala, pode deixar seus canais de comunicação para quem está assistindo a gente? Hoje boa tarde, gente, novamente. Nosso maior canal de comunicação hoje é o Instagram, @maunacred. Temos também o WhatsApp, que é 11 9 6914 4461, que aí você fala diretamente comigo.
E o contato pessoal, pode chamar, não tem hora, 24 horas WhatsApp, pode chamar que vai ser um prazer atender vocês. Arrasou, muito obrigada. Eu Eu que agradeço vocês por terem topado vir nessa edição, né, compartilhar todo o conhecimento que vocês têm, os diferenciais. Esse realmente é a ideia da associação, fazer com que vocês se conectem, e a gente já percebeu que hoje teve uma energia muito boa, vai rolar grandes parcerias por Com aqui. certeza. E eu agradeço a todos que assistiram, muito importante vocês compartilharem esse conteúdo e divulgar todos esses diferenciais e essas dicas que os nossos convidados trouxeram hoje para a edição. E até a próxima!